Atenção, atenção, o Fluminense já liberou um time inteiro de jogadores neste início de temporada e tem mais gente para sair. Estaria a diretoria abrindo espaço na folha de pagamento para contratar outro reforço na janela de transferências do meio do ano. Vamos debater tudo isso logo depois da vinheta. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência e pela sua amizade aqui no canal Ligados no Flu. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Quero pedir para você que não é inscrito para fazer a sua inscrição. Meu amigo, eu tô de olho, tô vendo que você está assistindo os meus vídeos e não é inscrito ainda. Vai lá, gente, não custa nada, é de graça, ajude o nosso canal a crescer mais um pouco. Estamos quase chegando aos 14 mil seguidores. Dá essa forcinha pra gente aí. Pessoal, vamos falar então do Fluminense, que já liberou um time inteiro de jogadores. São 11 jogadores que já saíram do clube nesse início de temporada e tem mais 2 atletas que estão para deixar o clube nos próximos meses e tem jogador que vai sair, inclusive, nos próximos dias. A gente vai fazer um balanço aqui, ó, vai aproveitar uma matéria que foi publicada pelo Netflu para poder trazer para vocês quais são todos esses jogadores que o Fluminense acabou liberando, trazendo também a possibilidade, se existe a possibilidade do Fluminense contratar mais alguém com esse espaço aí que foi aberto na folha de pagamentos. A gente começa então com o Marcos Felipe, goleiro, que está emprestado ao Bahia. Ele volta no final do ano, mas é um jogador que, embora parte da torcida visse ele como um possível titular, uma outra parte criticava muito. E ele tem cometido várias falhas nesse início com a camisa do Bahia. Lateral direito, Calegari, recentemente envolvido na polêmica do pênalti desperdiçado contra o Botafogo, foi emprestado ao Los Angeles Galaxy, também continua pertencendo ao Fluminense, assim como o zagueiro David Duarte, que foi contratado no ano passado. Ele veio de graça do Goiás, praticamente não jogou, praticamente não teve chance, também está emprestado ao Bahia e também vem sendo criticado pelo torcedor baiano nesse início de temporada. Zagueiro Matheus Ferraz, que muita gente nem lembrava que estava no elenco, inclusive apareceu para ajudar a receber a taça de campeão da Taça Guanabara, né? Foi até um gesto muito bonito do Fluminense pelo reconhecimento aos serviços prestados pelo Matheus Ferraz. Até teve um bom início com a camisa do Fluminense, mas aí depois acabou sendo prejudicado pelas lesões. Ele tem contrato terminando agora, dia 31 de março, semana que vem, se eu não me engano. E aí ele não deve, então, permanecer no Fluminense. O Fluminense não deve mais renovar o contrato do zagueiro Matheus Ferraz. Será liberado para procurar um novo clube. Lateral esquerdo, Pineda, que estava emprestado, também não agradou, voltou para o Barcelona de Guayaquil. E o Cris Silva, contratado a peso de ouro, 9 milhões de reais, também foi emprestado, está jogando na Chapecoense, mas ainda tem contrato vigente com o Fluminense. O volante Wellington, muito criticado pela torcida, também teve seu contrato encerrado, não foi renovado, está sem clube no momento. Iago Felipe, que foi vendido ao Bahia, jogador que tinha simpatia de grande parte da torcida, acho que da maior parte da torcida. O Iago Felipe foi vendido ao Bahia, esse não joga mais no Fluminense, pelo menos não por enquanto. O Natan é o único que não foi liberado pelo Fluminense. O Fluminense queria a permanência do Natan, o jogador, no entanto, não quis permanecer no Fluminense. Caio Paulista, amado por uns, odiado por outros, o Caio Paulista está emprestado ao São Paulo, tem feito um bom início de temporada. Marrone jogou poucas vezes, marcou apenas um gol naquela goleada sobre o Bangu. Jogador muito criticado pelo torcedor, tem contrato de empréstimo até o meio do ano. O Fluminense também pagou caro pelo empréstimo dele, tem um salário, imagino eu, com um salário alto, não deve ser um salário baixo. E o Marrone, terminando o contrato dele no meio do ano, deve voltar para a Dinamarca. O Fluminense não deve insistir na renovação de contrato do Marrone. Atacante William Bigode tem na verdade, contrato com o Fluminense até o final do ano, mas a diretoria acabou emprestando o jogador ao Atlético Paranaense, vai pagar parte do salário do jogador, mas o Fluminense, provavelmente ao fim desse período de empréstimos, o Fluminense não vai estender o contrato do William Bigode, então o William Bigode também sendo liberado desse compromisso com o Fluminense. E a gente está esquecendo ainda do Matheus Martins, que foi negociado
com a Udinese, está emprestado ao Watford, os dois times, né, têm ligação um com o outro, e são do mesmo dono, e o Matheus Martins também foi outro jogador que deixou o Fluminense nessa temporada. Com isso, o Fluminense abriu aí um bom valor na sua folha de pagamento. Eu estava fazendo uns cálculos aqui por baixo, eu não sei o salário, né, certo de cada jogador, então fazendo uma estimativa aqui, o Fluminense deve ter economizado com essas saídas em torno de 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de reais. E aí eu tô fazendo, como eu disse, gente, é uma estimativa, não é uma informação. Eu estou supondo que o Fluminense está economizando com essas saídas um pouco mais de 2 milhões ou em torno de 2 milhões de reais. Por outro lado, o Fluminense contratou 10 jogadores. 10 jogadores. O Guga, o Vitor Eudes, o Vitor Mendes, o Lima, o Keno, o Jorge, o Giovani, o Pirani, o Marcelo e o Lelê, que ainda não se apresentou. São 10 jogadores que o Fluminense trouxe. Mas aí o torcedor se pergunta, estaria o Fluminense abrindo espaço na folha salarial para contratar alguém no meio do ano? Pode ser. O Fluminense, óbvio que o Fluminense não vai divulgar essa informação, até para não inflacionar o mercado, porque você imagina, se o Fluminense anuncia, quero contratar um jogador, né? O que vai acontecer? Vai chover de empresário oferecendo jogadores ao Fluminense, colocando salários altos. Por quê? Porque sabe que o Fluminense está querendo um jogador daquela posição. Então o Fluminense não vai revelar. Embora o presidente Mário tenha dito recentemente que o Fluminense pretendia contratar um zagueiro, até agora isso não aconteceu. Pode ser que no meio do ano o Fluminense faça sim esse movimento para contratar mais um zagueiro. Isso vai depender muito também do desempenho do time nas competições que vão começar agora no mês de abril. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Então, dependendo de como o Fluminense, do desempenho do Fluminense, é possível sim que o Fluminense vá ao mercado no meio do ano para contratar um jogador. Pode ser um zagueiro? Pode ser um zagueiro. A possibilidade maior neste momento é de que seja um zagueiro. Abrindo espaço na folha salarial, e se a gente for fazer uma comparação entre os jogadores que saíram e os jogadores que chegaram, a gente observa que os salários dos que saíram, a possibilidade de ser maior do que o dos que chegaram é grande. Né? A gente tem aí entre os jogadores que chegaram, talvez 3 jogadores com um salário considerado alto. O Guga, o Keno e o Marcelo. Os outros são salários dentro do mercado do futebol. E o dos que saíram, a gente tinha o Natan, que ganhava um alto salário. A gente tem o próprio Marrone, que deve sair, que também tem um salário alto. O William Bigode, embora o Fluminense vá pagar parte do salário dele, mas o William Bigode também com salário alto. Então são jogadores que possibilitam a diretoria ir atrás de mais algum reforço no meio do ano. Temos que aguardar, é óbvio, né? O Fluminense, como eu disse, não vai revelar isso, não vai divulgar esse tipo de informação, mas existe sim a possibilidade do Fluminense trazer mais algum jogador, quem sabe um zagueiro, na janela de transferências no meio do ano. Vários jogadores sendo observados na Europa, alguns inclusive já podem assinar pré-contrato, e o Fluminense está monitorando o mercado para reforçar o time e deixar o time ainda mais forte para essa temporada 2023. Meus amigos, muito obrigado pela sua presença até aqui, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.